Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e nesta aula voltaremos a abordar sobre o balanço patrimonial, que nós falamos rapidamente na aula anterior sobre a sua estrutura, e neste novo vídeo iremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse importante relatório contábil, demonstrando como que o balanço patrimonial ele pode revelar algumas informações sobre o ponto de vista financeiro e sobre o ponto de vista patrimonial nas entidades. Espero que todos acompanhem e desta vez com exemplos mais práticos sobre a estruturação deste importante relatório para a contabilidade. Então, vamos seguir então a aula? Os convido a ficarem atentos. Vamos lá. O primeiro passo que daremos nesta aula de hoje é uma definição em relação ao que é efetivamente o balanço patrimonial. E essa definição ela vem através de padrões internacionais de relatórios financeiros, que ele recebe a sigla IFRS, que no Brasil é conhecido como IFRS, e que teve a sua tradução através do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, é uma definição muito clara de que o balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data, representando, portanto, uma posição estática. Esta definição é importante porque ela acaba deixando bem claro qual que é o único relatório, ou talvez o relatório mais importante, quando desejamos saber o patrimônio de uma entidade. É através do balanço patrimonial que minimamente são dispostos ali o conjunto de bens, de direitos e de obrigações que uma companhia tenha. Então, através do balanço, sabemos o patrimônio e como que a empresa está sendo gerida do ponto de vista financeiro. É dito que este balanço é estabelecido através de uma determinada data, porque normalmente o balanço é encerrado de períodos regulares, né? No caso do Brasil, normalmente esse encerramento ele acontece a cada final de ano, né? A cada dezembro de cada ano. E a exigência é que tenhamos a representatividade do balanço através de colunas comparativas. Este modelo aqui sugerido foi feito através do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e ele está em linha com os padrões internacionais de contabilidade. Então, nós já discutimos na aula anterior que o ativo melhor dizendo, que o balanço patrimonial de uma determinada entidade, ele é composto por ativos, por passivos e pelo patrimônio líquido, que na aula anterior nós chegamos a definir cada uma dessas contas, né? Avançando um pouquinho nesses estudos, nós temos que o ativo, normalmente, então, ele representa, quando a gente avalia uma empresa do ponto de vista financeiro, ele representa aonde os recursos foram aplicados em determinado período de tempo. E nós dizemos que esses recursos eles podem ser aplicados tanto a curto prazo, e aí são chamados de ativo circulante, quanto a longo prazo. Então, normalmente, aqueles recursos que são aplicados em até 12 meses da data de encerramento do balanço são recursos que estão canalizados para o ativo circulante. Ultrapassou a 12 meses, eles viriam para o grupo chamado de ativo não circulante. Dentro deste ativo circulante, analisando do ponto de vista novamente financeiro e contábil, as contas elas vão ser agrupadas ou dispostas de acordo com o que é chamado de grau de liquidez. Para fins financeiros, grau de liquidez significaria dizer que aqueles recursos que eles serão transformados mais rapidamente em dinheiro têm prioridade. Não por outro motivo, a conta que aparece aqui, a subconta, melhor dizendo, que aparece por primeiro dentro do ativo não circulante, é o disponível. Ou, de acordo com alguns balanços mais em linha com padrões internacionais mesmo, pode também aparecer com a nomenclatura caixa equivalente de caixa. Então, nós teríamos dentro do disponível, além do caixa, que é o dinheiro efetivamente que a empresa tem, o dinheiro que ela possui em banco e aquele dinheiro que está aplicado, e uma aplicação que é chamada de aplicação de curtíssimo prazo, com prazo de resgate de até 90 dias, ou seja, 3 meses da data do balanço.
Esses seriam os recursos classificados dentro do disponível. Na sequência, teríamos os clientes, os estoques e os diversos créditos que uma determinada companhia tivesse a receber, muito provavelmente, ou a compensar, que não fosse decorrente das contas anteriores. No ativo não circulante, que seriam então aqueles recursos com prazo maior do que 12 meses de realização, então teríamos um grupo denominado de subgrupo denominado de realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Cada um desses subgrupos tem as suas funções próprias, né? O realizável a longo prazo, então, vai abarcar aqueles recursos cujo prazo de realização será maior do que 12 meses. Como, por exemplo, a empresa tem duplicatas a receber num prazo superior a 12 meses, viria dentro deste subgrupo de contas. Alguns adiantamentos concedidos a diretores que eventualmente não têm um prazo tão rígido para que esses adiantamentos sejam reembolsados pelos diretores, poderiam também aparecer dentro desse subgrupo de realizável a longo prazo. Os investimentos seriam os recursos canalizados para atividades fora do objeto principal da companhia. Como, por exemplo, se a companhia não é constituída para comprar ações, mas ela, tendo recursos disponíveis, ela resolve comprar ações de outras companhias, então estes valores, no momento da aquisição das ações, são encarados como investimentos, porque fugiu do objeto principal da companhia. Imobilizado seriam aqueles itens destinados à infraestrutura de uma determinada entidade. Não raras as vezes temos dentro deste grupo de contas móveis e utensílios, temos máquinas e equipamentos, temos computadores, temos terrenos, porque afinal de contas todos esses itens são usados nos negócios da entidade. Então seria a infraestrutura, né? Os bens considerados como bens tangíveis, bens corpóreos, são os intangíveis, melhor dizendo, são os imobilizados. Aqueles bens de natureza incorpórea recebem a denominação de intangível, cujo valor representativo ele está mais vinculado a desenvolvimento de novos produtos, eventualmente a marcas registradas da companhia. Quando uma empresa compra a marca de outra, também poderia registrar dentro do intangível. Esses são alguns exemplos que poderíamos ter dentro desse subgrupo de contas do ativo. Tem inúmeros outros, né? Mas aqui é só para ilustrar a aplicabilidade em alguns casos. Do lado direito do balanço patrimonial, nós temos aqueles outros dois grupos de contas chamados de passivos e DPL e que representam origens de recursos, ou seja, da onde estão vindo os recursos, né? Seja na forma de dinheiro, seja na forma de outros tipos de recursos que a companhia esteja captando, mas quem são os excedentes destes recursos? Então percebam a grande utilidade deste relatório contábil quando a gente analisa as informações do ponto de vista financeiro. Então, passivo IPL representa origens e essas origens elas são aplicadas nos ativos. Então, sempre a origem vem do passivo ou do patrimônio líquido e aplicamos esses recursos dentro do ativo da empresa. Agora alguém pode perguntar, mas de onde vêm esses recursos, né? Seja através de passivo ou PL? Como que eles são formados? Quando nós analisamos do ponto de vista financeiro, os passivos eles têm também um grau pelo qual as contas devem ser dispostas, que é chamado de grau de exigibilidade, que significaria dizer aquelas contas que são exigidas mais rapidamente vêm por primeiro dentro da estrutura do passivo. E esses recursos que são chamados de recursos exigidos efetivamente, a maioria dos livros de finanças traz como recursos ou capitais de terceiros, pois foram pessoas alheias à empresa ou à entidade que acabaram disponibilizando esses recursos para a companhia. Os mais tradicionais seriam
financiamentos bancários, empréstimos bancários. O fornecedor pode ser considerado também, né, um recurso de terceiro, porque o que este fornecedor está concedendo para a companhia é o tempo para pagar a dívida, né? Então, o crédito que ele está dando não é na forma de dinheiro, e sim na forma de tempo e do fornecimento de, possivelmente, de matérias-primas para o estoque da empresa. Então, esses são terceiros, efetivamente. Todos os passivos, sejam eles circulantes ou não circulantes, eles se originam de fora das operações da empresa. Por isso que são recursos denominados de terceiros. Já os recursos próprios, eles acabam vindo do patrimônio líquido. Então, do ponto de vista financeiro, é denominado de recursos ou capitais próprios todos aqueles valores que estão dispostos dentro do patrimônio líquido, que eles seriam advindo ou dos sócios, sócios ou investidores na forma de capital social, através dos resultados da empresa, apresentando resultados positivos através dos seus lucros. Obviamente que se o resultado não for positivo, ele vai causar uma redução do patrimônio líquido da companhia, e aí isso é denominado de prejuízo acumulado, e através de algumas outras contas que estão aqui por dentro do patrimônio líquido, como por exemplo as reservas. E nós temos duas grandes distinções quando nós tratamos de reservas. A reserva de capital, que é uma reserva que ela é originada fora da empresa, mas tendo por base a estruturação de uma companhia, como por exemplo o ágio que se paga na emissão de ações. As ações são negociadas fora da empresa, e se essas ações elas estão com um sobrevalor ao valor originalmente, terá um ágio que poderia ser classificado aqui dentro de reservas de capital. E aquelas reservas que vêm do próprio lucro, como reserva legal, reserva para contingência, que também estariam compondo aqui um recurso próprio dentro do patrimônio líquido da companhia. Então é essa a estruturação do balanço patrimonial prático de um determinado tipo de entidade. Se vocês tiverem a curiosidade e um aprofundamento maior sobre os temas, existem diversos balanços publicados e vocês verão que obedece regularmente a essa estrutura aqui apresentada. Alguém pode estar curioso, e o que essa figurinha aqui desse búfalo está representando ali, né? Junto com o professor Cláudio Marcelo e tal. Este é o Charging Bull, que ele representa, na verdade, é uma escultura em bronze que está no centro financeiro do mundo, que é a Wall Street, lá em Nova York, e ele representa o poderio dos mercados de capitais. Eu fiz questão de colocar essa figurinha só para mostrar para vocês a importância do balanço. Então, os mercados de capitais, os investidores, eles se fiam enormemente em alguns relatórios contábeis, e um deles é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, para conseguir enxergar a forma de endividamento da companhia, principalmente no balanço, e de alguma forma ter mais segurança naqueles recursos que eles irão aplicar dentro da companhia. Então, aqueles estudantes de contabilidade ou que se interessem pelas ciências contábeis, aprendendo a dominar as demonstrações, aprenderão também a dominar o Charging Bull. Essa é a ideia da figurinha ali no canto superior. Espero que todos tenham gostado desta aula, que foi um reforço em relação à aula anterior, com uma estrutura mais prática, e que, na medida que vocês se interessem por assuntos de contabilidade, não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, que na medida que eu grave novas aulas, vocês prioritariamente terão todas elas no seu e-mail. Agradeço a presença de todos, a dedicação que tiveram ao longo desta videoaula, e os vejo em breve. Um abraço a todos.